Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre ti. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando por meio da internet. Que a graça do Senhor alcance você aonde você estiver e quando você estiver assistindo a esta mensagem. Nós vamos estudar o livro de Apocalipse e eu vou estar tentando, eu vou deixar claro que eu vou estar tentando, tá? Estudar capítulo por capítulo. Bom, a partir deste estudo, capítulo por capítulo, então eu vou iniciar toda a nossa série, todos os domingos à noite, usando esse gráfico. Nós iniciamos no domingo passado, e nós falamos, Apocalipse capítulo 1, da introdução deste livro, que é de fato uma carta para as igrejas nos dias do apóstolo João, quando ele se encontrava preso na ilha de Pátimos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e nós vamos então ler a carta escrita à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiátira. As 4 cartas e o que estas cartas trazem de ensino para aquela igreja e para nós hoje como cristãos. Eu quero que vocês possam perceber que o apóstolo João, ele escreveu este livro por volta do ano 90, 95 depois de Cristo. Então nós temos aqui uma diferença da crucificação de Jesus até a escrita desta carta de 60 a 62 anos aproximadamente. Aqui está nós, no ano 2022, lendo esta carta, ou este livro, que foi escrito para as igrejas da Ásia, e nós vamos tentar entender então o significado para aqueles dias e para nós hoje. E aqui nós temos a linha do tempo. E o que eu quero que vocês comecem a notar é que, na medida que nós avançarmos nossos estudos, eu vou estar acrescentando a este gráfico o capítulo em que nós estamos. Com o passar do tempo, você vai observar que o livro do Apocalipse, ele não é cronológico. Você vai ver que às vezes ele vai se referir a acontecimentos passados, outras vezes vai se referir a acontecimentos futuros. Não é uma linha cronológica cada capítulo. Por isso eu estou fazendo esse gráfico, para que cada encontro nosso você possa se localizar aonde estamos na história, tá? A partir disto. Por isso eu digo que é um livro que a gente precisa estar muito atento e você precisa estar me acompanhando. Essa flechinha aqui amarela, eu vou sempre estar colocando no gráfico para apontar o que acrescentou no gráfico de cada domingo. Tá bom? E assim nós vamos caminhando e eu espero que vocês estejam bem atentos para que a gente consiga juntos aprender. Então vamos lá, né? Vamos propriamente entrar na nossa reflexão desta noite. Nosso tema desta noite, tá? São as 7 igrejas do Apocalipse. Esse é o tema da mensagem desta noite. Mas nós vamos nos prender no capítulo 2, onde nós vamos ler as 4 cartas escritas para as 7 igrejas. Então nós vamos estudar hoje as primeiras 4 cartas escritas para as 7 igrejas. Então você já compreendeu que no próximo domingo, capítulo 3, nós vamos estudar as outras 3 cartas escritas. Então vamos iniciar nossa reflexão com as cartas enviadas por Jesus para as 7 igrejas da província da Ásia Menor. Iremos, neste momento, adentrar nessa história, e eu quero lembrar para vocês, tá? Que o número 7, nós falamos, mas eu quero trazer a lembrança, pois eu sei que nem todos estavam em nosso primeiro encontro. O número 7 simboliza a plenitude. Por isso, João usa por diversas vezes o número 7. 7 estrelas, 7 espíritos, 7 candelabros, 7 igrejas. E nós temos as 7 cartas
as igrejas. E aí, por aí, você vai encontrar no livro de Apocalipse muitos outros 7, tá? 7 igrejas significa que estas cartas foram escritas primeiramente para as 7 igrejas literais que se reuniam nos dias de João, nas cidades referidas. Conforme nós formos aqui lendo, você vai, perceber esta cidade, a cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você tem um mapa, para você poder visualizar. Estas 7 igrejas, elas se encontram hoje na Turquia. Mas os 7, volta aqui, número de plenitude. O que significa que, ao mesmo tempo, por isso que o livro de Apocalipse é muitas vezes difícil, porque ao mesmo tempo que ele está escrevendo, isto é, Jesus escreve essas cartas através de João, para as 7 igrejas literais daquele momento da história, isso também significa que ele está escrevendo elas para todas as suas igrejas, de todas as eras, de todos os tempos. É o número da plenitude. Ele está tentando dizer a nós que tudo aquilo que ele vai dizer a estas igrejas também se refere a todas as demais igrejas daqui em diante. Então, essas cartas de Jesus eram para eles primeiramente, mas é para nós também. Elas foram escritas para nós hoje, para mim e para você. E é por isso que nós vamos procurar destacar ensinos nestas cartas, com o fim de desenvolvermos nossa fé e dessa forma desenvolvermos nossa humanidade, tá? Pois crescer é necessário. Eu vou buscar ser muito objetivo na análise de todas estas cartas. Não vou hoje ficar me prendendo muito aos contextos históricos e tentar ser objetivo naquilo que Jesus queria dizer realmente para a igreja. Cada carta daria um sermão, um domingo. E eu vou então abreviar um pouco para nós podermos compreender e entender. Peço que vocês tenham um pouco hoje de paciência. Nós vamos ler 4 cartas e vamos tirar aquilo que Jesus está falando para mim e para você. E eu vou dizer algo a você. Fique atento. Ouça o que o Espírito de Deus vai falar com você nesta noite. Se o Espírito não te pegar na primeira carta, ele vai te pegar na segunda. Se o Espírito não pegar na segunda, ele te pega na terceira. Se não pegar na terceira, ele te pega na quarta. E se você bobear, você vai ser pega nas 4. Eu fui. E não me envergonho, porque eu quero crescer e aprender. É que você esteja o seu coração aberto agora para isso. Então, eu quero convidar vocês nesse momento para que nós possamos ler a primeira carta escrita à igreja de Éfeso. Preste atenção então naquilo que o Espírito de Deus vai dizer. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Eu destaquei, conheço as suas obras, porque todas as cartas vão aparecer. Conheço as suas obras, ou algo referente a isto. E isso significa que Jesus conhece você, conhece a mim, conhece as nossas obras. E ele diz: o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Bom, Jesus aponta coisas merecedoras de elogios por parte desta igreja e aponta um problema muito sério que precisa ser corrigido. Caso contrário, ele, Jesus, se colocaria para pôr um fim a esta igreja. Vou remover este candelabro. Então, existe elogios e existe uma advertência muito séria. Ela é elogiada por ser uma igreja atuante e perseverante em sua fé. Mesmo em meio à perseguição promovida pelo Império Romano naqueles dias. Também ela é elogiada por ser firme em suas doutrinas, não tolerando em seu meio homens maus, e desmascarando os falsos apóstolos com seus falsos ensinos, incluindo os nicolaítas com suas práticas heréticas. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que haviam combinado filosofia grega, mitologia e mais os elementos do judaísmo ao cristianismo. Então, eles receberam a mensagem de Jesus e inseriram nesta mensagem estes elementos da filosofia grega, da mitologia e do judaísmo. Então virou uma bagunça os ensinos deles. E eles erravam por causa disso, afirmando que Jesus havia libertado o homem de toda a lei, conforme Jesus o fez, mas como eles misturavam coisas, eles acabavam errando, porque eles diziam que Jesus havia libertado o homem de toda a lei, e que a partir disso, então, o homem estava livre para viver a vida de qualquer forma, se associando também aos cultos pagãos daqueles dias. E dessa forma, podendo eles comercializar com os pagãos, porque os cristãos que não se associavam ao comércio daqueles dias, que não se associavam aos cultos pagãos daqueles dias, eram rejeitados pela sociedade e automaticamente eles não conseguiam comercializar e se sobreviver em meio à sociedade. E aí esses nicolaítas fizeram essa mistura toda e dessa forma eles diziam que podia sim, que eles podiam participar dos cultos e assim viver uma vida tranquila, vamos assim dizer, em meio à sociedade daqueles dias. E Jesus se desagrada disso, mas ele elogia a igreja por eles não terem aceito esse tipo de doutrina. Eles estavam, rejeitando esses ensinos dos nicolaítas. Por outro lado, a igreja de Éfeso, ela é repreendida por ter abandonado o primeiro amor. O que aconteceu com a igreja de Éfeso acontece comumente em nossos dias e em nossas igrejas também. Na busca de preservarmos nossas doutrinas, nossa fé de forma pura e santa, acabamos nos tornando justiceiros da fé. Começamos a nos tornar defensores de Deus, como se Deus mesmo não pudesse se defender. E neste processo, nós acabamos nos tornando duros, inflexíveis, frios em nossas relações com as demais pessoas. Nessa tentativa de preservar a doutrina intacta, e também de livrar a igreja de todas as mentiras procedentes do mundo e dos homens maus, como diz o texto, nós muitas vezes começamos a nos fechar. Individualmente, cada um de nós, começamos a criar para nós muros
que possam nos proteger de todas estas coisas. Nós não percebemos muitas vezes isso. Inconscientemente vamos criando esses muros. E aí nós começamos a olhar para os outros sempre com um ar de desconfiança. E muitas vezes os homens maus que estão dentro da própria igreja, como acontecia aqui na igreja de Éfeso, aqueles a quem muitas vezes nós depositamos confiança, contamos o nosso problema, contamos uma fraqueza, essas pessoas muitas vezes usam disso para nos ferir, espalham aquela fraqueza que a gente, depositou com tanta fé e buscando uma ajuda, e quando você vai saber está na boca de todo mundo, né? E a gente então começa a fazer o que? A gente vai criando muros, na tentativa de se preservar, para que a nossa vulnerabilidade não se torne transparente mais a ninguém, e a gente vai endurecendo, esfriando. É o que está acontecendo com essa igreja. E aí o primeiro amor, aquele amor onde você vê Cristo em todo mundo, né? Sabe aquela pessoa que acaba de se converter e entra na igreja e acha que todo mundo é santo na igreja, e aí daqui a pouco ele começa a ver que o outro lá não é, que o outro não é, ele fala, nossa, mas parece que aqui está pior do que lá fora. Por quê? Porque ele começa a descobrir as coisas, vai perdendo o primeiro amor. É disso que se trata. E talvez você hoje pode estar aqui já, cheio de muros construídos. O primeiro amor que você tinha, já se esfriou, se apagou. Você já não consegue mais ser vulnerável e acessível às outras pessoas que te cercam. E talvez você entre aqui neste culto e sai correndo. Até mesmo porque você não quer ter muito mais relacionamento com ninguém, para não se ferir, porque já foi muito machucado. Então o primeiro amor já não existe mais. Pessoas más, elas fazem isso, elas causam isso em nós. E a gente vive ferido. E aí então a gente começa a ser uma igreja que já não existe doação legítima de coração para o outro. A nossa comunhão já não é mais verdadeira. E aí nós fazemos as coisas porque sabemos que temos que fazer. Nós fazemos com o coração duro e fechado, mas a gente faz porque tem o que fazer. O pastor falou, eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Porque eu li lá o texto, Jesus disse que mas eu não tenho amor mais naquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho entrega mais do meu ser naquilo que eu estou fazendo. Eu já não me abro mais e não me torno vulnerável e acessível às pessoas, porque o amor já foi embora. Eu perdi, meu coração foi se endurecendo na medida que eu fui conhecendo pessoas que foram me ferindo, homens maus que foram me ferindo, na medida que eu fui percebendo que existiam pessoas tentando me manipular através da doutrina bíblica, e aí eu começo me protegendo até mesmo dessa relação com a palavra de Deus, e quando eu vejo eu estou duro até para o próprio Deus. Os homens maus conseguem petrificar os nossos corações. E na medida então que você está se colocando nessa defesa, eu quero dizer que no fundo você começou um processo de se fechar para o outro. Não existe igreja sem o outro. Se você estiver fechado para o outro, o teu coração está duro para o outro, você está vivendo algo que já não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é relacionamento com o outro. Igreja de Cristo é olhar para o outro e perceber o outro em mim e eu nele. Igreja de Cristo é doação do coração para o outro. Igreja de Cristo é olhar para o que Cristo fez. Cristo deu sua vida por mim, por você, pecador. Mas Ele se deixou ser ferido em amor. Ele foi esbofeteado, foi cuspido, foi colocado numa cruz, usou uma coroa de espinho, ele sangrou, mas ele não te rejeitou em momento algum, e ele não se deixou se endurecer por causa da perversidade das pessoas que o cercavam. Ele sempre esteve pronto a se doar, até mesmo para Judas que o traiu. Então você não pode deixar seu coração se endurecer.
porque senão você vai perder o sentido do que é ser cristão. Amar. E este mesmo apóstolo escreve um texto tão bonito a respeito do amor, né? Em sua carta. E ele diz que no amor não há medo. Não há medo. Não tenha medo de amar. Mas entenda que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu poderia acrescentar, tudo chora. Porque o amor é a disposição de se entregar e de sofrer para que o outro cresça. Para que o outro experimente através de você a vida. Então, nós não podemos deixar nos endurecer. Abra-se, abra-se. Não faça as tarefas por fazer. Apenas como se fosse uma ordem. Sem amor. Paulo diz que sem amor nada tem sentido. Ainda que eu fale a língua dos anjos ou a língua dos homens, sem amor não tem sentido. E ele chega ao máximo quando ele diz assim: ainda que eu doe o meu corpo, coloque para ser queimado, ainda sem o amor não tem sentido. Então nós não podemos deixar que os maus destruam o amor de Cristo em nós e entre nós. Amém? Portanto, eu quero dizer para você, a vida, ela é baseada em relacionamentos. Você vai se ferir, não tem como. A vida é baseada em relacionamentos. O cristianismo é viver em unidade com o outro. Por isso Jesus chama esta igreja ao arrependimento. Porque eles haviam perdido o sentido de ser igreja. A frieza dessa igreja, a ausência do amor, impedia que eles fossem de fato uma igreja. A própria palavra igreja, eclesia, é assembleia, é comunhão, é união de pessoas. Portanto, se você se encontra assim, com o coração endurecido, com muros construídos, frio para os relacionamentos, Jesus está dizendo hoje para você: volta para o primeiro amor. O que ele está dizendo é: volte para aquele ponto onde você começou a desacreditar nas pessoas. Volta para aquele lugar onde você se frustrou com alguém, com um ser humano, e construiu ali muros, e recomece novamente sua jornada de fé. Redescubra o amor, pois quem não ama o seu semelhante, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Já disse o apóstolo João. Leamos a segunda carta para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, deste modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Esta é uma carta para uma igreja sofredora, uma igreja pobre socialmente, mas rica aos olhos de Jesus. Diferentemente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica socialmente, mas pobre aos olhos de Deus. Os irmãos de Esmirna enfrentavam a oposição dos judeus, que frequentemente se empenhavam
em acusar os crentes diante dos tribunais romanos. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, Jesus afirma que eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Ao acusarem os cristãos, eles se colocavam contra o próprio Cristo. A carta é escrita com o fim de animar a igreja de Esmirna em meio ao sofrimento maior que ainda teriam que enfrentar, devido à perseguição do imperador romano Domiciano aos cristãos daqueles dias. 10 dias é um número simbólico nesta carta, que figura um prazo para que eles alcancem a vitória. Faz referência aos 10 dias que Daniel e seus amigos na Babilônia permaneceram fiéis a Deus sem se alimentarem das iguarias da Babilônia. Então, o texto quer dizer que há um tempo em que eles precisarão se manter fiéis sem se misturar com o mundo, sem provar das iguarias do Império Romano, mas esse tempo teria o seu fim e eles seriam vitoriosos. É isso, na verdade, que quer dizer os 10 dias. Não são 10 dias literais, mas que a vitória deles certamente viria. A carta não promete um livramento para os cristãos de Esmirna, mas pede que eles permaneçam fiéis até a morte. Que carta animadora! Pois depois de passarem pela morte, receberiam a coroa da vida. A vitória alcançada pela fidelidade não é uma vida próspera, mas o livramento da segunda morte. Esta é a vitória prometida à igreja de Esmirna. Esta é a vitória que Cristo promete ao seu povo. Não é uma vida próspera como estão querendo nos induzir a pensar nos nossos dias, mas é o livramento da segunda morte. Martin Luther King Jr., né? Ele disse uma frase que ficou para a história. Eu quero compartilhar esta frase com vocês, porque ela diz bem sobre esta igreja de Esmirna. Quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. Eu vou ler novamente a frase dele. Quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. O que dá sentido para nossas vidas não é o conjunto de posses acumuladas, não é o conjunto de diplomas recebidos, não é um conjunto de viagens realizadas. Estas coisas, aos irmãos de Esmirna, não tinham sentido, procedência, valor, não era a realidade da vida deles. Ninguém lá aceitou Jesus e comprou uma Ferrari, uma carruagem de Roma, né, daquelas bonitas, né, com cavalinho, né? Não, pelo contrário, Roma os odiava na medida que eles aceitavam a Jesus Cristo. Se tornavam inimigos do Império Romano. Eles eram pobres, mas ricos aos olhos de Deus. O que dá sentido à nossa existência é a experiência de encontrarmos algo tão valioso que nos leva a abrir mão de nossas próprias
vidas. Entendeu? O que nos leva e o que dá sentido à nossa existência é encontrarmos algo tão precioso que nos faz abrir mão de nossa própria existência. O que é esse algo? A pérola de grande valor, o reino de Deus. A igreja de Esmina estava pronta para morrer, porque eles encontraram a pérola de grande valor. As demais coisas já não tinham mais sentido. Você precisa encontrar essa pérola de grande valor. Você precisa encontrar este algo que dá sentido à sua existência, ao ponto de você abrir mão de si mesmo. Você não pode viver sem ter este encontro na sua vida. Os irmãos de Esmirna encontraram. E quem encontra Jesus, encontra a pérola de grande valor. E então estão prontos a sacrificar tudo e a própria vida para receberem daquele que é o primeiro e o último, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para todo sempre, amém? Se você deseja crescer, você precisa ter este encontro com Jesus. Este é o ponto inicial do seu crescimento. Este é o ponto inicial do desenvolvimento de sua humanidade. Sua vida, preste atenção, não deve ser avaliada pelas circunstâncias. Sua vida não pode ser avaliada pela pobreza ou pela riqueza. Sua vida não pode ser avaliada pelas conquistas ou pelas derrotas que este mundo possa proporcionar a você. No fim, a sua vida só terá dado certo, ela só terá tido sentido se você encontrou a razão pela qual você se tornou disposto a morrer. Somente em Jesus você vai descobrir o sentido verdadeiro da sua existência. Somente em Jesus você vai descobrir o sentido verdadeiro da sua existência. Aquele algo que vai fazer com que você se entregue plenamente e esteja disposto a morrer. Martin Luther King descobriu, por meio do Evangelho, em Cristo Jesus, que o sentido da sua vida estava na luta contra o racismo. Ele compreendeu que aquele era o significado da sua existência para a história em Cristo Jesus. E ele morreu por esta causa. Porque ele sabia que aquilo valia a pena morrer. Porque ali estava o sentido que Jesus havia dado para a sua existência. Ele sabia que era aquilo que Jesus o chamou para fazer. Talvez seja esta a sua causa também. O apóstolo Paulo, ele sabia que valia a pena morrer por causa da pregação do Evangelho aos gentios. Essa era a causa que Jesus havia estabelecido em seu coração. Deixa Pedro pregando para os judeus. Deus me enviou aos gentios, e ele vai, e segue, está disposto a morrer por isto. Ele encontrou em Cristo a causa, o sentido da sua existência. Talvez essa possa ser também a sua causa, morrer pelo Evangelho de Cristo. Talvez a sua causa seja viver e morrer pela luta aos direitos da terceira idade, dos injustiçados e menos desfavorecidos deste país. Talvez Cristo colocou isso em suas mãos. Talvez seja ser mãe, preparar o seu filho ou a sua filha para ser, para Deus, um grande
adorador, e quem sabe Deus vai usá-lo como um profeta nesses dias, como um evangelista, como um pastor. Fala pastor, o pessoal já fica meio... Mas quem sabe você é mãe e pai, e este é o propósito que Deus estabeleceu para você. Talvez você está aqui hoje, ser um empresário, um médico, um advogado, um vereador. Mas ser para Cristo, entender que aquilo que Deus te deu como dom, que aquilo que Deus te preparou para ser, é para Ele antes de tudo, e você precisa estar disposto a se entregar e a morrer por esta causa, sem se misturar com as iguarias da Babilônia que nos rodeia. Este propósito, o propósito da sua existência está em Cristo. Todos nós, no fim, morremos e vivemos para Cristo. Pois Ele é o princípio e o fim. Tudo que você fizer, já diz a Bíblia, faça como para Cristo. Pois não existe propósito para a nossa existência fora dele. Terceira carta, Pérgamo. Se o Espírito não te pegou, vai te pegar. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Pérgamo era a capital da província da Ásia no Império Romano. Então ela era uma cidade importante, com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito ativa. Lá havia diversos templos aos deuses greco-romanos, mas havia um templo especial dedicado a César, ao imperador de Roma. Um centro de adoração ao imperador, onde os habitantes então proclamavam naquele lugar que César era o Senhor. Por isso Pérgamo era o quê? Uma cidade onde estava o trono de Satanás. Ele associa Satanás ao imperador. O imperador de Roma, então, é descrito dessa forma, isso a gente pode dizer muito forte, né? E não é João, a gente tem que entender que está declarando. Quem está escrevendo estas cartas é Jesus. Evidentemente que esse ambiente causava sérios problemas aos cristãos de Pérgamo, uma vez que estes declaravam que Jesus era o Senhor. Então eles eram duramente perseguidos por não aderirem aos festivais religiosos daquela cidade, eram excluídos da vida social e econômica da cidade. Essa exclusão os levava à perda de seus bens
e de qualquer prestígio social que eles pudessem ter alcançado antes da sua conversão. A partir do instante que eles começam a deixar de declarar César o Senhor, e aí eles passam a declarar Jesus o Senhor, tudo que havia sido construído nesse tempo anterior começa a se perder, né? Porque eles são agora exclusos da sociedade. Eles não são mais aceitos por aquela sociedade, pelas pessoas. Então eles passam por momentos muito difíceis. Muitos, como eu disse, durante esse período, eram jogados nas arenas. Outros, até mesmo crucificados pelos caminhos de Roma. Um ambiente de extrema dor e perseguição para os cristãos. E essa exclusão, então, os fazia perder tudo que eles possuíam em termos de bens. Diferentemente dos irmãos de Éfeso, que nós já falamos aqui nessa noite, que foram elogiados, a igreja, por preservar a sã doutrina e afastar os homens maus, os irmãos de Pérgamo, eles foram repreendidos por tolerarem no meio deles homens com ensinos pervertidos, homens apegados aos ensinos de Balaão. Balaão simbolizava todos os homens que pervertem os ensinos de Deus. E pode ainda hoje, né, simbolizar desta forma todos aqueles que pervertem os ensinos de Deus, induzindo o povo ao pecado. Então, eles recebiam esses homens com esses ensinos, eles abriam a porta de suas casas, porque naquele tempo a igreja não se reunia em lugares como os nossos, mas em casas. E eles abriram as portas das suas casas para ouvir o que esses homens tinham a dizer, e eles estão sendo repreendidos. Inclusive, eles recebiam homens com ensinos também dos nicolaítas, tá? Que nós também já mencionamos aqui nessa noite. A tolerância destes homens, ou desta igreja, para com estes homens, falsos mestres, né, falsos apóstolos, homens que ensinavam doutrinas de Balaão, homens que ensinavam as doutrinas de Nicolaíta, a tolerância desses homens era prejudicial à igreja, levava à morte para a igreja. De tal forma que o próprio Senhor Jesus disse que se eles não resolvessem este problema, Jesus está dando uma chance para eles. Mas se vocês não resolverem, Jesus diz, eu mesmo vou julgar, eu vou resolver esse negócio. A coisa era séria. Por quê? Porque aqueles homens estavam desviando as pessoas da fé, estavam levando eles a uma morte espiritual, e Jesus então disse, vocês precisam tomar uma providência, vocês precisam fazer alguma coisa, senão eu mesmo vou fazer. Se nós desejamos crescer, não podemos tolerar falsos mestres entre nós. Por mais dolorido que possa parecer, não podemos tolerar falsos mestres entre nós. Homens que pervertem o evangelho. Balaãos, nicolaítas. Não podemos tolerar. E nós sabemos que em nossos dias há muitos por aí. Há muitos. Você liga a TV, você vai lá, vai encontrar todos eles lá reunidos. Não estão só lá, né? Mas você vai encontrar lá também. Cuidado, cuidado, eu tenho dito, cuidado com o que você está ouvindo. Porque estes homens vão aos poucos desviando você da verdade, te induzindo ao erro. Se eu e você queremos crescer, nós temos que ter amor à palavra de Deus. Nós precisamos preservar a palavra de Deus. Abertos a aprender, mas avaliando tudo segundo a palavra de Deus. Fazendo como diz o apóstolo Paulo, retendo o que é bom, eu jogando fora, né, vamos dizer, no lixo que não presta.
Mas você precisa ter discernimento, sabedoria para isso. E a palavra de Deus é para você esta régua que Deus colocou para você saber o que é verdade e o que não é. Precisa conhecê-la com profundidade. A grande questão é que Satanás, ele não pode nos separar do amor de Deus. Era a mesma situação lá de Balaão. Por isso, o que ele faz é tentar nos induzir para o pecado. Já que em Cristo, nós somos comprados, remidos, lavados, e nada pode me separar do amor de Deus, o que ele tenta é quebrar a minha relação com Deus, fazendo com que eu entenda e compreenda as coisas de forma errada e eu comece a andar em pecado. E na medida que eu vou andando em pecado, eu vou quebrando essa relação. Mas não é que Deus me abandona, não é que Deus deixa de me amar, mas é que eu vou me esfriando diante de Deus, vou apagando aquela chama, porque eu estou vivendo no erro. E é o que Satanás tenta fazer. Eu não posso quebrar o amor de Deus por ele, eu não consigo separar aquela vida de Deus, mas eu posso mexer com a mente dele, cauterizando essa mente, fazendo com que ela se perca na própria escuridão, que ele vai criando aos poucos. Cuidado com o pecado. Afaste-se do pecado. Foi assim que Balaão tentou destruir o povo de Deus. E é assim que continua Satanás agindo, tentando nos perverter e nos induzir a erros, em uma relação distorcida com Deus. Mansamente, os falsos mestres vão introduzindo em nós essa compreensão errada. Eu poderia aqui contar várias delas, mas como nós estamos hoje, eu não vou entrar, né? O que eu quero dizer, estamos tentando ler as 4 cartas, eu não vou entrar, mas talvez você já conheça muitas delas. Cuidado. A igreja cristã, ela viveu em trevas por muitos anos, porque o inimigo fez isso. Tirou o homem da doutrina correta de Deus. Afastou a igreja da doutrina dos apóstolos. E nós começamos esse processo de retorno com a reforma protestante, começando a corrigir novamente os caminhos, retornando dessa forma às Escrituras. Por isso, devemos cuidar, para não voltarmos à Idade Média de novo. Indulgências, tem igrejas aí que eles não chamam de indulgência, mas o que eles fazem é indulgências. Cuidado. Então eu vou dizer algo, pode parecer estranho, mas preste atenção, entenda o que eu quero dizer. Não abra a porta da sua casa por meio das mídias sociais para qualquer pregador. Não é porque alguém abre a Bíblia que ele está falando a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que se dizem profetas, apóstolos. Avalie os espíritos. Fechar a porta para muitos pregadores pode significar a salvação da sua vida. Cresça. Assuma a responsabilidade de sua própria existência, de sua história em Cristo Jesus. E assumir responsabilidade, se tornar adulto na fé, também é dizer, esse aqui eu não ouço. Porque aqui não há palavra de Deus. O que sai da boca deste homem ou dessa mulher é do capeta. Desculpa falar assim. Mas Paulo fala. Então eu vou seguir o Paulo. E a gente tem que ter isso em consciência, que há muita coisa sendo faladas que não provém de Deus. Então, amadureça e cresça e diga, isso aqui eu não ouço mais, eu vou fechar a porta, porque faz mal para o meu ser, faz mal para a minha família. Assuma essa responsabilidade, porque ela está nas tuas mãos. E só quem cresce avalia tudo o que ouve e retém somente o que é bom. Só quem cresce não terceiriza sua fé para os outros. Não deixe os outros
construir a sua fé. Você é responsável pela sua fé. Amém? Quarta carta, Tiátira. Chegamos na última, né? Se você não foi pego, você vai ser pego agora. Ao anjo da igreja em Tiátira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiátira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A vida econômica e social de Tiátira, alguns falam Tiatira, outros Tiátira, eu vou falar Tiátira. A vida social era semelhante à de Pérgamo. Os cristãos de Tiátira enfrentavam as mesmas dificuldades dos irmãos de Pérgamo. A realidade espiritual desta igreja de Tiátira também era muito parecida com a de Pérgamo. Eles viviam as mesmas pressões, a mesma perseguição do Império Romano. Ambas as igrejas toleravam ensinos que levavam os cristãos à imoralidade sexual e a participarem de cultos, comendo então alimentos sacrificados a ídolos. A diferença dessas duas igrejas se encontra na forma como elas eram induzidas ao pecado. Enquanto a igreja de Pérgamo tolerava os falsos mestres e seus ensinos corrompidos, a igreja de Tiátira, ela dava ouvidos a uma mulher que se encontrava dentro da igreja e que se autodenominava profeta. E talvez você esteja se perguntando, mas os falsos mestres, os falsos apóstolos lá, não estavam dentro da igreja? Não, esses eram pessoas que eles andavam, né, passando nas igrejas e fazendo seus ensinos, né, deturpados. Agora, aqui ele se refere a alguém que faz parte daquela igreja, alguém que está dentro desta igreja e que estava influenciando os cristãos daquela igreja, a imoralidade sexual e a se alimentarem de carnes sacrificadas a ídolos. Esse alimentar de carnes sacrificadas a ídolos, ele era feito pelas questões comerciais daqueles dias. Naquele tempo, o comércio era dividido em associações. Então você tinha diversas associações. Essas associações se reuniam e prestavam culto naquele momento de suas reuniões aos seus deuses e consagravam aquele alimento, né, aquela carne a estes deuses e se alimentavam ali. Então, o que essa mulher Jezabel está fazendo é influenciando a igreja, ou os irmãos daquela cidade,
para que eles pudessem participar daqueles cultos, porque estes irmãos estavam aflitos, como eu já disse, uma vez que eles começavam a declarar Jesus Senhor e não mais César o Senhor, eles eram rejeitados pela sociedade, então eles não tinham mais como negociar, eles não tinham mais como conseguir recursos financeiros, e eles começavam a passar por dificuldade, e aí ela então chegava até esses irmãos e induzia eles, não, mas não é isso, você está entendendo errado, você pode sim continuar, você é de Jesus, você vai lá, você participa lá com eles, e para que ele conseguisse ter recursos financeiros, sustentar sua casa, sua família. Então, eles iam até aquele lugar e comiam junto com eles aquele alimento, participavam daquele culto. Isto é, eles acabavam, na verdade, participando do culto também naquele momento, junto com aqueles homens, para ser aceitos e assim poder viver e negociar entre eles. Ela estava tentando facilitar a vida deles em meio a toda a dificuldade do cristianismo daqueles dias, com falsos ensinos, induzindo eles ao erro. E é interessante a expressão que aqui se fala, tá? Então a diferença dessa igreja era essa forma. Uma recebia falsos mestres, a outra ela tinha lá dentro alguém induzindo eles a este erro. Ela é chamada de Jezabel, muito provavelmente, esse não era o nome dela, mas ela é assim chamada, né, pelo Senhor Jesus, porque o que ele está fazendo aqui é uma comparação a Jezabel, esposa do rei Acabe. Assim como Jezabel seduziu o rei Acabe e todo o povo de Israel à idolatria, à adoração a outros deuses, essa mulher fazia a mesma coisa lá dentro da igreja. Por isso faz esse paralelo, né, essa relação, e a chama por Jezabel. Embora Tiátira fosse uma igreja, vamos assim dizer então, atuante, amorosa, ela estava crescendo, mesmo em meio à perseguição. Lembra que Jesus fala da referência às obras de Tiátira? Eu vejo que vocês estão fazendo mais do que fazia até no início, né? Eles estão crescendo, em meio a tudo isso, eles continuam crescendo. Por quê? Porque eles estão se associando aos poucos com o Império Romano, com os cultos a César. Eles estão se misturando com o mundo, se assim nós podemos, né, dizer. Né? Eles estão comendo das iguarias da Babilônia, porque uma profetisa ali dentro começa a induzi-los, e é por isso que eles estão crescendo. Porque eles param de ser perseguidos e começam, né, a se misturar com eles. Possivelmente, né, Jezabel estava pregando, pelo que o texto nos indica, o que nós poderíamos dizer hoje de um evangelho liberal. Vale tudo, só não vale dançar não. Já mudou também isso, né? Agora, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Bom, era um evangelho que abraçava o mundo e que podia então se relacionar com a imoralidade, com os cultos aos deuses pagãos. O cristianismo oferecido por Jezabel contemplava uma prática ecumênica com o paganismo, com o pecado. Dessa forma, os crentes de Tiátira, então, estavam vivendo e se desenvolvendo como igreja. Se nós desejamos crescer em nossa fé e nossa identidade como ser humano, preste atenção, nós não podemos nos moldar ao mundo. Nós somos sal e luz. Não podemos nos associar ao mundo. Não existe crescimento de nosso ser como indivíduos dentro da cultura emergente de nossos dias, se nos associarmos aos ensinos dessa cultura. A cultura de nossos dias tem destruído nossa identidade como ser humano. Ela vem revestida de uma roupagem enganosa, relativizando a verdade,
promovendo a imoralidade sexual, discursando respeito a todas as religiões, com o fim do quê? De destruir todos os símbolos cristãos. Esse discurso que eu preciso respeitar as demais religiões, tem por trás a ideia de desconstruir todos os símbolos que o cristianismo construiu ao longo dos anos. Não podemos viver um cristianismo aliançado com a cultura emergente de nossos dias. Não podemos viver um cristianismo aliançado com o mundo. Não somos mais do mundo, amém? Estamos no mundo para sermos sal e luz. Jezabel representa a voz do diabo dentro da igreja. Jezabel é o diabo inserido, vivendo dentro da igreja. Ela é uma figura influente na igreja. Mas trabalha para o diabo. Ela une o discurso do mundo com o discurso da igreja. E aqueles que dão ouvido à voz de Jezabel sofrerão o juízo de Jesus. Porque o texto diz que ele vem e vai pegar ela. Mas vai pegar os filhos dela também. Se refere àqueles que abraçaram os seus ensinos. Aqueles que abandonam os princípios do reino de Deus, anunciados por Jesus e pelos seus apóstolos, para conseguirem sucesso profissional, familiar, relacional ou até mesmo ministerial, sofrerão as consequências dessa escolha errada. Mas os que fizerem a vontade de Jesus até o fim, ainda que vivendo miseravelmente neste mundo, diz o texto, receberão autoridade sobre as nações. Oh, bênção de Deus! Você pode ser desprezado por este mundo. Você pode ser pisado neste mundo. Mas se você se manter fiel ao Senhor, você receberá dele autoridade sobre as nações. Jezabel, a mulher de Acabe, é caracterizada pela forte influência sobre Acabe e sobre o povo de Israel. Eu vou dizer que Jezabel aqui pode simbolizar, e eu não estou dizendo isso aqui referente a ninguém desta igreja, mas preste muita atenção. Jezabel pode simbolizar aquela irmã ou irmão que te induz a julgar o outro, que te induz sempre a olhar para o outro como um problema, que te induz a viver armado contra os irmãos na igreja, que te coloca os pastores como alguém que você não deve respeitar, ser insubmisso, que te induz a não acreditar na igreja que Cristo Jesus te inseriu, que te faz odiar aqueles que são seus irmãos comprados pelo sangue de Cristo, que te induz ao pecado, à imoralidade, à idolatria. Se você deseja crescer, afaste-se da Jezabel, afaste-se do Jezabel. Pare de ouvir as pessoas que estão sempre apontando problemas na vida do outro. Cuidado, porque existe Jezabel por aí, inserido nas igrejas de Cristo. Já existia naquele tempo. Pare de dar ouvido a pessoas que só vivem contra
tudo o que Cristo quer fazer por meio da vida daqueles a quem Ele escolheu no ministério. Para de ouvir pessoas que estão sempre insatisfeitas. Não se deixe ser influenciado pelos fofoqueiros, por sentimentos de outros. Eu digo novamente, cresça. Só quem é adulto na fé tem capacidade de avaliar realidades e verdades. Vivemos em um mundo imperfeito, cheio de seres humanos imperfeitos, a começar por este que vos fala. Sou imperfeito. Mas eu quero dizer para você que você também é. Antes de você apontar o dedo para mim. Somos imperfeitos. Amém? E nós vivemos com as nossas imperfeições. Mas vivemos tentando superá-las a cada dia. E nós devemos compreender isso, que todos nós aqui estamos em obra. Que todos nós aqui temos o desejo de ser amados. Que todos nós aqui queremos ser acolhidos pelo outro. Que todos nós somos um pouco chatos. Que todos nós de vez em quando vamos pisar na bola. E precisamos recuar e dizer, me perdoa irmão, me perdoa irmã, pisei na bola. Que todos nós precisamos ter humildade. Que todos somos amados por Cristo. Você é amado, eu sou amado, todos nós somos amados. Nós precisamos crescer, ao ponto de fazermos tudo, para vivermos bem uns com os outros. O apóstolo Paulo escreveu, o que depender de mim, o que depender de você, o que depender de nós, e agora eu me volto a você, o que depender de você, faça tudo o possível para manter a paz. Amém? Precisamos ensinar uns aos outros a não mais cobrar a perfeição do outro. Precisamos nos ensinar a tolerarmos as falhas de nossos irmãos e ajudá-los quando eles falharem a alcançar aquilo que Deus tem para a vida deles. Eu não estou aqui dizendo com isso que é para aceitarmos a mediocridade. Eu não estou dizendo que é para aceitarmos o relaxo com a obra de Deus. O que eu estou dizendo é aceitarmos uns aos outros, com o fim de nos ajudarmos a crescermos juntos e nos tornarmos todos melhores. Nós queremos crescer como igreja, juntos. Eu quero crescer com você. Eu quero que você cresça comigo. Pare de ouvir Jezabel. Pare de viver influenciado pelas vozes do passado que te atormentam. Pare de viver influenciado pela experiência dos outros. Crescer é necessário. Comece a ouvir a voz de Jesus. Comece a ouvir aqueles que você verdadeiramente sabe que Cristo tem usado para te ensinar, para te guiar. Daqueles que verdadeiramente servem a Jesus. E aí eu ouço Paulo, porque Paulo seguia Jesus e ele tinha tanta certeza no seu coração e convicção da sua jornada com Jesus, que ele diz, sigam a mim, porque eu estou seguindo a Jesus. Não é qualquer um que pode dizer isso. Mas Paulo disse, eu estou seguindo a ele. Se vocês me seguirem, vocês vão estar aí no caminho certo. Porque eu estou de olho nele, eu não tiro. Não estou lá, meus olhos estão nele. Prossigo para o alvo. Enquanto você ouvir Jezabel, você não irá receber autoridade sobre todas as nações. O que significa isso? Você não vai receber autoridade para governar.
pois criança não tem capacidade para governar. A autoridade que Jesus dá às igrejas é aqueles que se mantiveram fiéis, que não ouviram Jezabel. Estes vocês vão receber autoridade para governar sobre as nações. Alguém aqui dá autoridade para o filhinho de 5 anos governar a casa? Como teu filho vai discernir com 5 anos de idade o que ele deve assistir, o que não deve, o que ele vê nas redes sociais? Você precisa ser adulto para ter autoridade. Nós precisamos nos tornar maduros na fé para termos autoridade. Nós vamos chegar lá. Jesus dará a você vencedor essa autoridade. Amém? Eu quero terminar essa mensagem então de hoje lendo as palavras de vitória para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. E que essas palavras sejam estímulos para você. Estas palavras de vitória foram as palavras dadas a essas 4 igrejas. E eu vou começar então por Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí você precisa se perguntar agora: eu sou um vencedor? Você é um vencedor? Ou você deixou seu coração se endurecer? Se isso aconteceu porque pessoas más te feriram, volta ao lugar onde o seu coração perdeu o primeiro amor e redescubra o amor e o perdão. Apocalipse 2:11 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pergunto de novo: você é um vencedor? Você tem essa certeza? Você encontrou uma razão pela qual vale a pena morrer? Você encontrou Jesus e nele o propósito da sua vida? Deus tem um propósito para você, maior do que você mesmo. Apocalipse 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao vencedor. Ao vencedor. Você tem se distanciado de Deus, vivendo no pecado, caminhando por doutrinas que não condiz com a verdade? E se você se encontra hoje abraçado com o pecado, se você percebe que em algum lugar você se desviou, induzido por homens que distorceram as verdades bíblicas a você, arrependa-se. Abandone hoje estes erros, este pecado, e volte para o caminho do Senhor. Por fim, Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você quer ser um vencedor, você precisa crescer. Você precisa conhecer Jesus profundamente. Você precisa se tornar um ser humano que o deseje. Como falou hoje pela manhã o Vinícius, né? Como Zaqueu desejou. Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, a tua palavra lida diante de nós, ministrada, nos faz repensar em nossos caminhos, nossas escolhas, nos coloca, Senhor, a reavaliarmos nossa própria existência,
E a minha oração é que Teu Espírito agora abrace cada vida que aqui está. E ajude-os a construir a história deles sobre a Tua palavra. A construir a história fundamentado na Tua verdade. Que o Senhor conceda aos Teus filhos sabedoria, discernimento, para que não sejam desviados nem por falsos mestres, nem por Jezabéis, por nada, Senhor. Para que eles mantenham-se fiéis até o fim. E que todas estas promessas dadas ao vencedor, elas possam ser lidas, sim, e tomadas posse por cada vida que aqui está. Porque nós cremos que o Senhor fez cada um deles vencedor. Que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a consolação do Espírito seja sobre todos, hoje e sempre. Amém.